Olá, sejam muito bem-vindos. Antes da gente mergulhar de cabeça no nosso tema de hoje, já aproveita para curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Assim você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos. Bom, vamos lá. Já parou para pensar por que tem semana que a energia tá lá no alto e outras em que a gente só quer ficar no sofá? Pois é, hoje nós vamos desvendar exatamente por que isso acontece e o mais legal, como usar o ciclo menstrual a nosso favor. Vamos aprender a sincronizar a alimentação, exercícios, tudo para ter mais energia e bem-estar. Bora começar? Então, essa pergunta que está aí na tela, ela soa familiar? Se a resposta for sim, pode ter certeza. Não é coisa da sua cabeça, não. Essa verdadeira montanha-russa de energia, de humor, até da fome, tudo isso tem uma explicação biológica, super clara. E o primeiro passo para a gente virar esse jogo é justamente entender essa biologia, é aprender a trabalhar com o nosso corpo, e não contra ele. E o conceito por trás disso tudo tem nome, é o ritmo infradiano. Olha, em vez de pensar no ciclo menstrual só como, aqueles dias do mês, a gente precisa começar a imaginar ele como uma maré biológica super poderosa. Uma maré que sobe e desce, e que influencia tudo. Nosso metabolismo, nosso humor, nossa energia. É um sistema muito inteligente e não um mero inconveniente. E se é um sistema inteligente, a gente tem que ser inteligente também, né? A melhor coisa a fazer é aprender a língua que ele fala. A proposta toda aqui é essa: parar de ver o ciclo como um obstáculo pra gente superar e começar a enxergar ele como um verdadeiro mapa. Um mapa que, se a gente souber ler direitinho, nos leva pra um lugar de muito mais equilíbrio e bem-estar. Ok, então para começar a ler esse mapa, o primeiro passo é conhecer o território, ou seja, as 4 fases do ciclo. Vamos entender essa verdadeira sinfonia hormonal que acontece dentro da gente. De um jeito bem resumido, o ciclo funciona mais ou menos assim. A fase menstrual é como se fosse o reset, o reinício de tudo. Depois vem a fase folicular, que é a fase de reconstrução. Aí a gente chega na ovulatória, que é o nosso pico de energia. E por fim, a lútea, que é a preparação para começar tudo de novo. Cada uma tem um porquê, um propósito e um perfil hormonal totalmente único. E olha só que interessante essa tabela. Aqui a gente vê a conexão direta entre os hormônios e o que a gente sente no corpo. Por exemplo, os hormônios estão lá embaixo na fase menstrual e o que acontece? Cansaço, fadiga. Faz todo sentido. Assim como aquele pico de estrogênio na ovulação se traduz naquele up de energia e de libido. É tipo uma dança bioquímica perfeitamente coreografada. Beleza, agora que a gente já tem esse mapa hormonal em mãos, vamos para a parte prática? O que a gente come, como a gente pode usar a alimentação para dar para o nosso corpo exatamente o que ele está pedindo em cada fase. Vamos começar pela fase menstrual. Nesse período, o corpo está mais quietinho, mais recolhido e também um pouco mais inflamado. Por isso a comida tem que vir como um abraço, sabe? O foco total é repor os nutrientes, diminuir o desconforto e dar uma acalmada geral no sistema. E o que isso significa na prática? Bom, a gente vai priorizar nutrientes como o ferro para repor o que é perdido e combater aquele cansaço. O ômega 3, que é um anti-inflamatório natural maravilhoso, ajuda muito com as cólicas. E o magnésio, que é quase um relaxante muscular natural. E sim, isso inclui o chocolate amargo. Aí, a menstruação acaba e a gente entra na fase folicular. E aqui o jogo vira completamente. A energia começa a subir, o estrogênio também. E a nossa alimentação tem que acompanhar esse pique todo, fornecendo um combustível de alta qualidade. E como a gente faz isso? A gente pensa em carboidratos complexos, tipo aveia e quinoa, para ter energia que dura. Proteínas magras para ajudar na reconstrução dos músculos, principalmente se a gente está treinando. E um ponto super importante, vegetais crucíferos, como brócolis e couve, que dão uma força para o corpo metabolizar o estrogênio do jeito certo. E então, a gente chega no auge do ciclo, a ovulação. É uma fase super curtinha, mas é onde a nossa energia está no máximo. A comida aqui tem que ser leve, mas ao mesmo tempo super nutritiva, cheia de antioxidantes, para dar todo o suporte que esse pico metabólico precisa. Depois desse pico todo, a gente entra na fase lútea, que, vamos combinar, pode ser a mais desafiadora para muita gente. Aqui o nosso objetivo nutricional muda da água para o vinho. O foco agora é total em gerenciar os desejos, a famosa vontade de doce e aquelas flutuações de humor que podem aparecer. E olha só que dado incrível, o nosso corpo pode queimar até 10% a mais de calorias em repouso só por estar nessa fase. Isso não é impressionante? É a explicação biológica para aquela fome que parece que não tem fim. Não é gula, o corpo está literalmente pedindo mais combustível. Então,
A estratégia é dar essa energia para ele, mas de forma inteligente. A gente aposta nos carboidratos complexos de novo para deixar o açúcar no sangue estável. E também em alimentos ricos em triptofano, tipo banana, peru, porque eles ajudam a produzir serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, super importante nessa fase. Ok, já falamos de comida, agora vamos levar essa mesma lógica para o movimento. E a ideia aqui, que é fundamental, não é parar de treinar, é treinar de forma mais inteligente. É alinhar o nosso esforço com a capacidade real que o nosso corpo tem em cada momento. Isso nos leva para um conceito muito legal, que é o de janelas de treino. Pensa assim, existem janelas de oportunidade para a gente dar aquele gás para treinar com alta intensidade, porque os nossos hormônios estão a nosso favor, ajudando na força e na recuperação. E existem outras janelas, onde o ideal é focar na recuperação ativa, em movimentos mais gentis, respeitando a energia mais baixa do corpo. Na prática, o fluxo de treino ficaria mais ou menos assim, ó. A gente começa com uma recuperação ativa na misturação, uma yoga, uma caminhada. Depois, na folicular, a gente começa a construir intensidade com HIIT, treino de força. Na ovulação, é hora de buscar a performance máxima, pegar mais pesado, correr mais rápido. E o mais importante, na fase lútea, a gente adapta. A gente modifica e mantém um ritmo em vez de se forçar demais ou, pior, parar completamente. Bom, quando a gente junta todas essas peças, alimentação e treino, o que aparece é uma forma completamente nova de encarar o bem-estar. Uma forma que se baseia em colaborar com a nossa própria biologia e não em ficar lutando contra ela o tempo todo. E existe um nome popular para essa abordagem, que talvez você já tenha ouvido por aí, é Cycle Syncing, ou sincronização do ciclo. É basicamente a prática de usar o ciclo como um dia para tomar as nossas decisões do dia a dia, desde o que a gente come até como a gente treina, buscando sempre uma maior harmonia interna. E essa frase resume tudo de forma perfeita, né? É sobre isso. É uma mudança de chave na nossa cabeça. É parar de brigar com a nossa biologia e começar a dançar conforme a música dela, vendo o nosso corpo como nosso maior aliado. E pra gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se, no fim das contas, o ciclo não for um obstáculo? E se ele for, na verdade, o nosso superpoder? Uma ferramenta poderosa para a gente ter uma vida com mais equilíbrio, mais energia e mais intuição. A ciência está mostrando que essa é uma possibilidade muito real. Se essa nossa conversa de hoje ajudou a clarear as ideias, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, combinado? Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.